Conversa com Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé, você que é um educador, vamos a uma novidade aqui. A gente pensa que já viu de tudo, mas não viu ainda, né? Uma nova moda, banheiros unissex, isto é, sem diferença de sexo. Só que as crianças vão perceber que há uma diferença, né, Pondé? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia Uma a todos. pequena diferença, né? Então, infelizmente, a gente sabe que a pedagogia, né, a teoria da educação, como a gente queira chamar, ela sofre muito nos últimos tempos com modinhas de todos os tipos, né? Agora, por exemplo, voltou à moda a ideia de que você deve educar uma criança muito próxima da natureza, sem métodos educacionais clássicos, ensinando a ela a abraçar a árvore, coisas assim como falam por aí. Mas tem essa que você se referiu especificamente, que eu acho um tema bastante delicado, inclusive porque ele é explosivo, algumas escolas infantis que estão eliminando o banheiro, a diferença de banheiro entre meninos e meninas, a partir da teoria de que não haveria uma identidade sexual ou de gênero, como fala-se agora, na humanidade, e que as crianças devem ser educadas com neutralidade de gênero. O que significa isso? Significa que você não deve, por exemplo, dar carrinhos para o filho e bonecas para a filha, porque você estaria sendo autoritário, no sentido de que você estaria, então, digamos, empenando o seu filho ou sua filha para que ele seja homem heterossexual, por um lado, e mulher heterossexual, por outro. Afora o fato, Zé Paulo, de que é evidente que as escolas devem ensinar as crianças a respeitar as diferenças sexuais e as diferenças de orientação sexual, e que todo mundo é igual perante a lei e merece respeito, isso não é objeto de dúvida. O que aparece nesse caso é um pouco excessivo, e aí eu te conto uma história. Recentemente eu ouvia o relato de uma avó que contava, então, um pouco assustada, o fato de que seu filho e sua nora estavam praticando essa suposta educação sem gêneros, de neutralidade de gênero com os filhos pequenos, e que o netinho dela, um menino de 4, 5 anos, teria então se revoltado porque, por exemplo, o pai queria que ele brincasse de boneca e não brincasse de carro. E ele dizia que a boneca era para a irmã dele e o carro era para ele. Então, esse debate ao redor de gênero nas escolas, eu acho que, não que o tema da diferença sexual, inclusive da diversidade sexual, não deve ser respeitado, mas essa passagem excessiva a você começar a dizer que as crianças devem ser educadas desde pequena numa neutralidade de gênero, o que isso vai provavelmente provocar, além delas perceberem a diferença, como você bem disse, do ponto de vista anatômico, o que isso vai provocar é um monte de problema psicológico, um monte de problema de desorganização identitária, e vale dizer também que muitas empresas de brinquedos estão começando a ganhar muito dinheiro dentro dessa modinha, que é brinquedos para crianças sem gênero. Então, Zé Paulo, como você dizia, às vezes a gente acha que já imaginou tudo, mas eu entendo que essa modinha pode se transformar, inclusive numa forma de tortura para essa meninada, essa criançada que está aí, e as escolas, ao invés de ficar se atentando a ensinar conteúdos importantes como matemática, português, geografia, história e uma gama de outras coisas, as escolas ficam embarcando nessas modinhas, às vezes até para parecer que justifica a sua existência. É uma pena mesmo.